Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Aqui é o professor Wanderson de novo, voltando aí com o nosso curso gratuito para a Guarda Municipal de São Gonçalo e hoje dando continuidade à nossa matéria aí de Direito Constitucional. Hoje, a aula 4, nós iremos estudar aí os princípios fundamentais e os direitos e garantias fundamentais. Vai abranger aí do artigo 1º até o artigo 5º da Constituição, né? Os direitos e garantias fundamentais. É um assunto que bastante extenso e que é muito cobrado nas provas e concursos aí, Brasil afora. Então nós vamos dar continuidade aí, sem mais delongas e sem mais perda de tempo. Vamos começar aí o nosso estudo aí com base num texto constitucional, né? Aqui nós estamos aí com a nossa Constituição, que vai ser a nossa base aí da aula 4 até a aula 10, né? Nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Então vamos dar início, começando pelo preâmbulo da nossa Constituição Federal. Né? Como eu já disse, o preâmbulo ele não tem força normativa, né? O preâmbulo não tem força de lei e não tem nenhuma relevância jurídica, é apenas uma declaração que a Assembleia Constituinte realizou apenas para demonstrar em nossa Carta Magna, né? Não há nenhuma força de lei, não há nenhuma obrigatoriedade dos estados e municípios reproduzirem em suas constituições ou nas suas leis orgânicas, tá? Então o preâmbulo só serve como uma mera declaração, né, de princípios aí. Então no preâmbulo está escrito aí: nós, representantes do povo brasileiro, né, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de lei, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E o título 1 já começa dos princípios fundamentais. Muito importante vocês fazerem a leitura da Constituição, iniciando aí dos princípios fundamentais, porque é muito cobrado em prova, né? O artigo 1º ele é bastante cobrado em prova. E o artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então aqui são os fundamentos da República Federativa do Brasil, né? Aí como siglas aí mnemônicas, né, que você pode começar a utilizar aí para decorar, você vai decorar o início desses fundamentos, né? Soci di Vaplu, né? Você pode até deixar aí, eu até deixei preparado aí para a gente começar a escrever, né? Então, o artigo 1º aqui são os fundamentos, né? Então, são os bisuários aí que a gente vai deixar os fundamentos da República Federativa do Brasil, né? Então, quais são esses fundamentos aí? É a sigla Soci di Vaplu, né? Está no artigo 1º aí. Aí você vai saber que o só de soberania, né? C de cidadania, D aí de dignidade da pessoa humana, A de valores, né? A de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político, PLU, né? A última sigla PLU aí, você vai colocar pluralismo político, né? Então, pluralismo político. Então, essa é a nossa sigla mnemônica aí, né? Que a gente utiliza para decorar. Então, os fundamentos da República Federativa do Brasil é o Soci di Vaplu, né?
soberania, aqui ó, Sociediva Plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, VAD, valores sociais do trabalho e da iniciativa, e PLU, de pluralismo político. Tá? Então, é o que importa, que cai muito em prova. Tá? Aqui o parágrafo único ele vai dizer que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Tá? Então, todo o poder emana do povo, mas ele não vai exercer diretamente. Ele pode até exercer diretamente, mas ele exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, né, nos termos da Constituição. Aqui o artigo 2º ele vai dizer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Poder legislativo, executivo e o judiciário. Aí no artigo 2º a gente vai colocar com o nosso bizu aí. Lembrando que o pessoal depois pode me solicitar aí tanto a Constituição como as outras leis, né, que nós utilizamos nas nossas videoaulas, como também essas anotações aqui que eu vou colocar aí como material de apoio, tá? Meio e meio só para deixar marcado aqui, vou até esquecer de colocar, mas nas aulas anteriores eu deixei bem frisados aí. Pessoal, aí basta mandar um e-mail para mim aí, ó, wanderson2020@gmail.com, e me solicitar esse material que a gente manda para vocês aí como obituário e também as leis, os slides que a gente utilizou na aula de 1 a 3, tá? E no meu Instagram, né? Pessoal que não sabe aí, também pode me contactar por meio do Instagram, o pessoal que utiliza o Instagram. Tá lá, Wanderson Klein, tá? Aqui no nosso curso do professor Wanderson Klein de Direito Constitucional. No artigo 2º, o que a gente vai colocar? Né? São poderes da União, né? Poderes da União. Os poderes da União são harmônicos, né? Aí você vai botar o legislativo, poder legislativo, poder executivo e o judiciário. Então temos aí 3 poderes, tá? Então nós temos aí os 3 poderes, os poderes da União, né? Então, independentes e harmônicos entre si. Só para deixar aqui destacado, né? Aí temos o legislativo, executivo e o judiciário. Eu numerei para vocês saberem que os poderes da União são 3, eles são independentes e harmônicos entre si. Legislativo, né? Tem a missão aí de legislar. O que é legislar? Criar as leis, né? Quem são os representantes aí dentro da União? O poder legislativo são os deputados, tá? Os deputados e os senadores, né? Então, dentro do poder legislativo, a função de legislar, né? Criar leis, né? No Congresso Nacional, que ele é dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal. E lá temos os deputados federais, né, e senadores. O poder executivo da União, né, ele tem a função de administrar, né, administrar a União, né, executar as leis e normas federais. Ele é representado pela Presidência da República, né, e a figura do presidente da República, atualmente o presidente Bolsonaro, né? Então, quem administrar a União está dentro do Poder Executivo. E do Poder Judiciário, né? Está com a missão de julgar e de aplicar as leis nos julgamentos.
em seus julgamentos aí. Então, a função típica de cada um: legislativo, legislar, criar leis. Tem o Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional tem a Câmara dos Deputados e Senado Federal. E temos os deputados federais e senadores. No Executivo, a função de administrar, executar as leis e normas, né? Ele executa as leis e normas, quer dizer, o poder, a administração pública, né? Então, a administração pública, por isso que está administrar aqui, botar dentro aqui também, a administração pública dentro do Poder Executivo, né? Ela tem a missão de administrar, cuidar do bem público, executar as leis e normas. A administração pública, devido ao princípio da legalidade, ela só pode fazer o que a lei determina, tá? Então, o administrador público, ele não pode, ao seu bel prazer, realizar nada com o dinheiro público se não estiver escrito numa lei, tá? Então, tem que ter a lei. Então, por isso que ele executa as leis, ele aplica na sua execução das políticas públicas, né? Então, execução das leis e normas, né? Nas políticas públicas. Vou botar, incluir aqui as políticas públicas. Na execução das leis e normas nas políticas públicas, o administrador público, que no caso aí na União é o presidente da República, né? Aí tem os ministros e toda aquela estrutura da administração pública. A gente vai detalhar isso dentro do direito administrativo, né? Porque o direito administrativo ele estuda bem fundo essa parte aí do poder executivo, da administração pública, né? da legalidade, etc. e tal. Ele só executa, ele só pode fazer o que está previsto na lei. Não está na lei, o administrador não pode fazer o que não está na lei. O judiciário tem a missão de julgar, né, por meio dos processos. Ele aplica as leis em seus julgamentos, né? Então ele julga e aplica as leis. Tá? Então ele julga e aplica as leis. O poder judiciário é representado aí pelos órgãos, né? Os órgãos judiciais, né? Então os órgãos judiciais. Quem são os órgãos judiciais? Aí temos vou botar na sigla para vocês saberem, mas muita gente já sabe, né? Mas quem não sabe vai saber agora. Temos aí os órgãos judiciais. Quais são eles, né? Aí eu vou colocar aqui STF, né? Que é o Supremo Tribunal Federal. STJ, Superior Tribunal de Justiça. Tem TST, né? Tribunal Superior do Trabalho. Tem STM, Superior Tribunal Militar. Como tribunais superiores aí, tem o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, né? Um Tribunal Superior Eleitoral, aí como os órgãos, os tribunais superiores, né? O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores que está abaixo aí, STJ, TST, STM e TSE. E abaixo tem os tribunais dos estados, né? Então, na segunda instância, na primeira, no caso, nos tribunais superiores, né, e o Supremo Tribunal Federal, aqui nós temos as figuras dos ministros. Tá? Então, para vocês ficarem por dentro aí, dentro dos órgãos judiciais, né, temos aí o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral. Os membros, né, desses tribunais, os que estão ali julgando, aplicando a lei e julgando, né, aplicando as leis nos julgamentos e julgando, como membro do Poder Judiciário, eles são chamados de ministros. Nos tribunais regionais, né, eleitorais, né, não está aceitando, mas vamos lá. Tribunal Regional Eleitoral, Tribunais de Justiça dos Estados, né, Tribunais de Justiça dos Estados. Temos aí também Tribunal de Justiça Militar em alguns estados. O que mais temos aí? Tribunal Regional do Trabalho, também nos estados. Então, esses tribunais, né, e também tem os TRFs, né, que são 5 aí. Tribunais Regionais Federais. Esse é conhecido aí como a segunda instância, né, dos tribunais. Os membros desses tribunais, que ocupam a cadeira lá como membros desses tribunais, eles são chamados de desembargadores. Tá? Então, os desembargadores, eles atuam aí no Tribunal Regional Eleitoral, em regra, né? Tem desembargador, mas tem outros juízes também, mas por estar na segunda instância, né? Eles são denominados aí desembargadores. Os tribunais de justiça, que são maiores, todos os estados e o Distrito Federal tem, né? Assim como o TRE também, né? Tem o Tribunal de Justiça nos estados, tem o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, né? Tem o Tribunal Regional Eleitoral também do Rio de Janeiro,
Tribunal Regional Eleitoral de Minas, Tribunal de Justiça de Minas. Então, os membros que estão lá atuando nesses tribunais são chamados de desembargadores. Os tribunais de justiça militar são bem reduzidos, tá? Eles são a segunda instância da justiça militar estadual, né? Na justiça militar federal, onde o STM é a segunda instância, é só para a Justiça Militar Federal, que julga os membros das Forças Armadas. Os tribunais de justiça militar, ele julga apenas os membros das Forças Auxiliares, que é a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. E quais são os estados que possuem o Tribunal de Justiça Militar? Tribunal de Justiça Militar em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São apenas 3 estados aí. Os tribunais regionais do trabalho tem praticamente em todos os estados brasileiros, né? Aqui no Rio de Janeiro tem o TRT, né? Da primeira região. Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, e os tribunais regionais federais, agora tem 6 tribunais regionais federais, né? Tem um da primeira região com sede em Brasília, o da segunda região com sede aqui no Rio de Janeiro, da terceira região com sede em São Paulo, quarta região com sede em Recife, né? Não, quarta região com sede no Rio Grande do Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. E o da sexta região, da quinta região com sede em Recife, e sexta região agora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, os desembargadores federais que atuam nos tribunais regionais federais. Tá? E os tribunais regionais federais ali, como eu disse, são os desembargadores. E os membros da primeira instância, aí temos os juízes, né? Os juízes de direito, né? E tem os juízes federais, os juízes eleitorais, juízes do trabalho e os juízes da justiça militar estadual ou federal, né? Porque tem os juízes da justiça militar estadual e os juízes da justiça militar federal, que agora os da justiça militar federal são os juízes federais da justiça militar e estadual também, juízes federais da justiça militar estadual. Então, a primeira instância aí são todos os membros que estão aí no judiciário, que importa você saber do artigo 2º. Porque geralmente as pessoas não sabem, pode cair uma questão de prova, pedindo para você identificar de qual órgão ou qual poder esses magistrados ou membros aí de algum tribunal desse fazem parte, vocês já sabem identificar. Tá? O que é importante aí eu já deixo anotado. Tá? Voltando aqui para o nosso texto constitucional, então, nós aprendemos aí que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Né? Agora, o que também cai muito na prova, está no artigo 3º, que são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, o artigo 3º ele vai dizer que constituem objetivos fundamentais, né, da República Federativa do Brasil. Aí ele vai dizer construir uma sociedade livre e justa, né? Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O que eu destaco aqui, sempre nas minhas revisões e nos meus estudos pessoais? Eu sempre coloco aí em verbos, né? Então, observar os verbos, porque ele pode confundir e colocar questões aí envolvendo os princípios aí, os fundamentos da República, né? Então, aqui, ó, nós aprendemos que o artigo 1º ele vai tratar dos fundamentos da República, né? E tem como fundamentos são esses, né, que é o soci diva plur. Então, você identificando que eles não são verbos, né? Estão na forma no infinitivo, né? São palavras aí que estão que não estão não são verbos aqui, né? São palavras comuns aí que estão como fundamentos. Então, vocês para identificar na prova, o que você precisa saber é que eles não são verbos e tem um código mnemônico aí para você decorar que a gente viu no nosso bisuário, né? Estou anotando aí para vocês. Então, do artigo 3º, o que eu vou deixar destacado aqui para o artigo 3º? Artigo 3º são os fundamentos, né? Então, os fundamentos, ou melhor, né? Não os fundamentos. São, no artigo 3º, os objetivos, os fundamentos é o artigo 1º. No artigo 3º são os objetivos fundamentais, né? Então, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí, o que eu vou botar? Só observação. Observar, todos se iniciam com verbos, tá?
É um bizu que eu coloco aqui. Não é que você vai deixar de ler o artigo 3º, não. É só um bisuário para uma revisão rápida aí vocês saberem aí, tá? Então, todos se iniciam com verbo. Os objetivos fundamentais da República, todos vão se iniciar com verbo. Vocês vão observar aqui que eu vou destacar, ó. Artigo 3º, né? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir, o verbo construir, uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar, né? Que é acabar, a mesma coisa. A pobreza e a marginalização. E aí tem outro verbo também, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, né? Então, são aí quatro incisos, e aí eu já deixei anotado aqui que os objetivos fundamentais todos se iniciam com verbos, tá? Então, é o que você vai precisar saber aí. O verbo construir, garantir, erradicar, reduzir e promover, em 4 incisos, né? Artigo 4º. O artigo 4º, ele vai falar de princípios, né? Princípios, artigo 4º, né, que nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil, ela rege-se pelos seguintes princípios. Aí já são mais princípios aí, né, que você vai ter que decorar também, né? Então, o artigo 4º, que você precisa saber aí, é que eles são princípios, né? Então, o artigo 4º, só para deixar visurado aqui para vocês, então, né? O artigo 4º, vou deixar anotado aqui, né? O artigo 4º são os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Tá? Então, precisa fazer uma leitura, né? Vou botar aqui, leitura do texto. Do texto constitucional. Para você não esquecer, vai ter o bisuário, então tem que fazer a leitura do texto constitucional. Aí nós temos aí os princípios. O que pode cair também na prova, eles podem fazer uma mistura aí, uma salada de fruta aí, e misturar os objetivos com os princípios. Aí, como você já sabe que os objetivos fundamentais se inicia sempre com verbo, né? Então aí já é o primeiro bizu para você ver que os outros não são verbos aí, você vai conseguir identificar. Mas o ideal é você memorizar aí os princípios, né? Então, quais são os princípios no artigo 4º? O primeiro é independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Né? Terceiro, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5, igualdade entre os estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10, concessão de asilo político, né? E aí o parágrafo único vai dizer que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o que você precisa saber está aqui no artigo 4º. Ele trata aí dos princípios, né, que regem as relações internacionais. Vocês observam aí que no artigo 1º ele fala como fundamento, né, tem a dignidade da pessoa humana, e nos princípios ele tem um princípio da prevalência dos direitos humanos, né? Prevalência dos direitos humanos, tá? É diferente. Então, bastante cuidado com isso, que pode cair, muita gente confunde. Ah, não, prevalência dos direitos humanos é a mesma coisa de dignidade da pessoa humana. Não, dignidade da pessoa humana é uma coisa, tá? A dignidade de todo ser humano, né? Então, a dignidade da pessoa humana, ele vai tratar como um fundamento, é o que está fundamentado, o que está baseado aí a nossa República Federativa do Brasil, né? Que constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. E aqui um princípio é o que vai reger, né, em suas relações internacionais. Né? Além de internamente a República Federativa do Brasil ela ter como fundamento a dignidade da pessoa humana, aqui ela tem um dos princípios de regência em relações internacionais, a prevalência dos direitos humanos. Tá? Então, destaca aí 2 vezes aí nos princípios fundamentais. E agora vamos adentrar aí, eu acho que o
o artigo mais importante, acredito eu, principalmente em concurso. Também se trata de cláusula pétrea, o que não pode ser mudado, né? É o núcleo duro da Constituição, um dos núcleos duros da Constituição, que não pode ser alterado aí por emenda constitucional. A gente já viu sobre o poder constituinte aí, né? O poder constituinte derivado reformador, né? Que tem o poder aí de fazer as alterações na Constituição. E o que a gente viu como que ele é limitado exatamente porque a própria Constituição colocou aí algumas limitações para ela. E uma delas são as cláusulas pétreas, né? As cláusulas pedra, os núcleo duro, né? O núcleo duro da Constituição que não pode ser alterado, não pode ser alterado por nem pelo poder constituinte derivado reformador. Né? Então, o artigo 5º ele está como uma cláusula pétrea, ele não pode ser alterado. Né? Aí nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos. E o artigo 5º é muito pedido em concurso. Muitas questões aí, se você observar no que concursos, né? Em outros sites aí de concursos, de questões, né, de concursos, você vai observar que tem muitas questões aí que tratam de direitos e garantias fundamentais com base no artigo 5º, que é imenso. O artigo 5º ele é imenso. A gente vai tentar fechar ele hoje aqui nessa aula, né? Então, dos artigos dos princípios, né, dos direitos e garantias fundamentais, né, eles estão todos alocados aí do artigo 5º ao 17, sendo que o artigo 5º ele é o maior que tem aí, né? Denomina-se os direitos fundamentais e direitos humanos que são positivados na nossa Constituição Federal, né? Então, na nossa Constituição aí temos toda essas garantias que são aplicadas no nosso direito, né? E nós iremos aqui começar a estudar sobre o primeiro princípio da igualdade, né? Então, o artigo 5º ele vai dizer que todos são iguais perante a lei. Esse todos são iguais perante a lei, ele destaca o princípio da legalidade, ou melhor, o princípio da igualdade, né? O princípio da isonomia também, né? Então, o artigo 5º, caput, né? Que é o início, a cabeça do artigo, ele vai destacar, né? Destaca o princípio da isonomia, tá? Então, o que você precisa saber aí, que o artigo 5º, caput, ele destaca o princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? O princípio da igualdade. Tá? Então, o princípio da igualdade ele está no caput aí do artigo 5º da nossa Constituição Federal. E o que vem a ser aí essa igualdade? Então, o artigo 5º caput, ele vai, a gente voltando para o nosso texto constitucional, ele vai dizer que essa igualdade, ela é, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Sem distinção de qualquer natureza, não pode haver nenhuma diferença entre brasileiro nato, brasileiro naturalizado, não pode haver nada disso. Então, é sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Tá? Esses residentes e aos estrangeiros residentes no país, né? Até acabei errando aqui o destaque, os residentes, os estrangeiros residentes no país, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo dizendo que o princípio, né, o princípio da isonomia, ele não é aplicado apenas aos estrangeiros que estão residentes no país. Também os estrangeiros que estão transitando pelo país, estão visitando o país, também estão amparados aí pelo artigo 5º. Tá? Então, apesar de estar escrito aos estrangeiros residentes do país, a compreensão e a interpretação do Supremo Tribunal Federal é de que esses estrangeiros residentes do país também incluem os estrangeiros que estão transitoriamente no país, que estão visitando, estão a passeio. Então, é garantido também a ele aí todos esses direitos que está previsto no artigo 5º. E quais são? Né? Ele está dizendo aqui que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros no país a inviolabilidade, né? A inviolabilidade do direito à vida. Então, todos têm direito à vida aí, a liberdade, a igualdade, segurança, a propriedade, nos termos seguintes. Aí ele vai relacionar aí, tá? Então, os estrangeiros, os brasileiros, né?
A Constituição ela não diferencia os brasileiros natos nem o brasileiro naturalizado. Tá? Não, eu sou brasileiro nato, eu tenho mais privilégio que o brasileiro naturalizado. Negativo. O artigo 5º garante que os brasileiros, todos, né, na verdade, todos são iguais. Né? Todos são iguais perante a lei. Né? Não há distinção nenhuma de qualquer natureza, seja sexo, raça, cor, né, origem, situação financeira. Não existe diferença nenhuma para a nossa Constituição Federal. Então é por isso que o princípio da isonomia ele é muito aplicado, tá? E ele é essencialmente aplicado, né? Ele é garantido a todos os brasileiros, aos estrangeiros que são residentes ou não, né? Pela interpretação do Supremo Tribunal Federal. Todos têm direito à vida, à liberdade, né? Imagine um estrangeiro visitando o país. Ah, não, está escrito que é só quem mora aqui que tem direito à vida. Negativo. Então, a inviolabilidade, a garantia do direito à vida é para todos, né? Brasileiros, estrangeiros que residem ou não no país. A liberdade, todos têm o direito à liberdade, a igualdade, né? A segurança, todos vão ter direito à segurança, né? O resguardo aí da sua vida, da sua propriedade. Então, não há distinção nenhuma. Aí o inciso 1, né? O inciso 1 ele vai falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Tá? Antigamente existia diferença entre homens e mulheres. Hoje a Constituição, né, a Constituição de 1988, ela garantiu aí o direito de igualdade também para homens e mulheres. Não pode haver diferença, principalmente remuneração, diferença de tratamento. Você vê que antigamente as mulheres não tinham direito ao voto, isso foi garantido, né? Uma vitória aí do feminismo e das mulheres, uma grande vitória para as mulheres. Então, hoje a nossa Constituição, né, a Constituição de 88, garantiu essa igualdade de gêneros aí entre homens e mulheres, né? Então, o inciso 1, ele está prevendo aí essa garantia, tá? Uma coisa também que eu gostaria de citar aqui é que muita gente pode me perguntar, mas para vocês saberem que o Supremo Tribunal Federal ele considerou constitucional a política de cotas, tá? Então, a política de cotas em escolas públicas, né, em universidades públicas, né, reservar o número de vagas para pessoas negras, isso aí está garantido aí por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, não fere o princípio da isonomia a política de cotas, tá? Isso aí serve para efetivar a igualdade material, tá? Então, como a adoção de políticas aí que acabou integrando o princípio da isonomia por meio dessa decisão do Supremo aí que foi em 2012. Né? Também o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar. Então também não há diferença, como pela sua autodeterminação aí da igualdade e do pluralismo, o direito fundamental à orientação sexual. Tá? Então existe a igualdade aí de famílias, né? E também a união homoafetiva. Estão no mesmo patamar, segundo o Supremo Tribunal Federal. Então isso não há ferimento do princípio da isonomia por decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? No inciso 2, ele vai dizer o seguinte, né? Então, só apenas uma citação aí que eu fiz do artigo 5º. No inciso 1, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O inciso 2 do artigo 5º vai dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, você não é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo se não estiver previsto em lei. Né? Então, inclusive, tem um crime, né, de constrangimento ilegal previsto aí no Código Penal, se alguém te obrigar a fazer alguma coisa que não estiver prevista em lei. Dando um exemplo disso, você vai entrar num ônibus, paga passagem, e aí o cobrador fala para você passar por baixo da catraca porque ele não tem troco, por exemplo. Isso aí não há previsão legal. Aí você se sujeitar a isso, né, a passar por debaixo da catraca, ou ficar na chuva, ou ele te obrigar a fazer alguma coisa que não está prevista em lei, isso aí é considerado um crime de constrangimento ilegal. E isso é uma garantia constitucional, um direito constitucional, que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Né? Lembrando que o particular
É diferente da administração pública. Particular, ele pode fazer tudo o que não é proibido pela lei. Já o administrador público, a administração pública, só pode fazer o que está na lei, né? Existe essa diferença aí. O inciso terceiro vai dizer que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, né? Então vocês viram aí, né? Tudo, se a gente observar o artigo 1º, né, com base na dignidade da pessoa humana, né, como temos aí como a República Federativa do Brasil, ela acabou se fundamentando também como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. O inciso 3 ele veio mais para reforçar, né? Então ele veio detalhar as condutas, né, que podem ser prejudiciais ao ser humano. Então é por isso que existe aí os direitos e garantias fundamentais, são direitos individuais dos cidadãos aí. Então ninguém vai ser submetido à tortura porque fere a dignidade da pessoa humana e nem a tratamento desumano degradante. Tá? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a manifestação do pensamento ela é livre, né? A liberdade de expressão, né, é garantia constitucional. O que vemos hoje é um retrocesso que temos aí, várias leis, projetos de leis, né, que estão aí querendo censurar, de certa forma, a livre manifestação do pensamento do cidadão, e isso acaba sendo inconstitucional porque está garantido na Constituição a livre manifestação do pensamento. Tá? Então, todo ser humano, né, dentro da República Federativa do Brasil, tem a liberdade de manifestar o seu pensamento. O que não pode é que esse pensamento seja anônimo, quer dizer, você fazer um comentário, colocar em rede social de modo anônimo. Mas a manifestação do pensamento é livre e o que é vedado é o seu anonimato. O inciso 5 ele vai dizer que é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, né? Proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e a sua imagem, né? Então, quer dizer, se algum veículo de comunicação, uma TV ou rádio, ou um jornal, ou reportagem, ou coluna de jornal, ou qualquer noticiário aí, seja em redes sociais, né? Qualquer pessoa faça um comentário de ordem pública, né? De cunho público, né? Fazer qualquer comentário aí que venha denegrir a imagem da pessoa, venha ofender a moral dessa pessoa, ou venha prejudicar materialmente qualquer pessoa, essa pessoa que se sentiu prejudicada, né, ela tem direito aí o direito de resposta, né? Então ela tem direito a oferecer a sua resposta no mesmo veículo que foi publicado aquela notícia. Então essa também é uma garantia constitucional aí, tá? Então o direito de resposta proporcional ao agravo, e além dele ter esse direito de resposta, ele também tem direito aí à indenização por dano material, dano moral ou dano à sua imagem, caso aquela notícia venha prejudicá-lo. Então nós vemos muito aí notícias que saem sobre fofoca, como contra artistas, né? Atrizes, atores, músicos, artistas em geral, cidadão também, né? Às vezes sai uma notícia aí, uma fake news, hoje está uma moda muito grande de fake news. Isso aí, se a pessoa se sentir ofendida, ela pode exigir o direito de resposta e também pode entrar na justiça, processar, ajuizar um processo, ajuizar uma ação no Poder Judiciário para requerer a indenização por danos morais, danos materiais e danos de imagem. O inciso 6 vai dizer que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, qualquer pessoa, qualquer ser humano dentro da República Federativa do Brasil, ele tem a garantia e a inviolabilidade, ou seja, ninguém pode exigir que ele venha a ter uma crença ou outra, ou que ele não possa exercer a sua consciência e o seu direito de crença em qualquer religião, qualquer denominação, qualquer culto, né? Então, é uma garantia também constitucional, né? A sua inviolabilidade, a liberdade de consciência e de crença. E também é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, né? E garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então, o que temos observado aí nos noticiários é muita violência e intolerância religiosa, né? Vemos aí membros de certa religião que acaba entrando em locais de culto de outras religiões, principalmente religião de matriz africana, né? O pessoal aí de religião de matriz africana tem sofrido bastante com a violência aí de certos religiosos por sua intolerância, né? Por não aceitar
a existência de uma religião diferente da sua. E a Constituição ela proíbe isso. Tá? Então, o que a Constituição assegura, além da sua liberdade de consciência, né, você também tem o direito de ser ateu. Tá? Não é? O Brasil ele é um país laico, né? Isso é importante deixar bem frisado. Ninguém é obrigado a ter religião nenhuma e ninguém é obrigado a acreditar em nenhuma entidade, nenhum Deus e nenhum ser nenhum. Isso aí é a livre manifestação do seu pensamento e também a sua liberdade de consciência e de crença. Significa que até mesmo eu professar não religião e também professar o ateísmo também é garantido na Constituição. Tá? Então, a pessoa ser ateu, a pessoa ser cristão católico, evangélico, espírita, membro da Umbanda, Igreja Messiânica, Testemunho de Jeová, Adventista, não importa. Todas as religiões ela tem o seu local de culto protegido pela Constituição, pelos poderes públicos, e também o livre exercício de seus cultos religiosos e de todas as suas das suas liturgia, né? Então, todas as práticas, também o local, né? Todas a sua liturgia e também os seus locais onde são prestados os cultos e suas reuniões e suas religiões são também protegidos pelo poder público, porque isso é uma garantia constitucional, tá? Então, e também ninguém pode obrigar o outro a se converter à sua religião, e assim como também ninguém pode querer mudar uma pessoa que é ateu para se tornar ou cristão ou de qualquer outra religião, e assim da mesma forma um ateu também não pode ofender quem tem religião, quem professa uma crença a ser não ateu. Então isso é também uma garantia constitucional, cada um no seu quadrado e viva sua vida segundo sua própria consciência, né? Respeitando aí o pensamento e a religião de cada um, todos viverão em paz e harmonia. O inciso 7 vai dizer que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Né? Então, se você observar, isso é garantido, né? É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa, tanto nas entidades civis como militares de internação coletiva. Né? Eu que já fiquei internado em hospital, já tive um problema de saúde, né? Eu tive apendicite, fiquei internado uma semana no hospital e pela manhã sempre tinha visita ali de padre, né? De pastores, porque isso é garantia na Constituição. Então, a prestação de assistência religiosa numa entidade civil, como um hospital, é garantido na Constituição Federal. Assim também como nas entidades militares, né? Então, praticamente todos os quartéis aí, seja das Forças Armadas, eu que servi também nas Forças Armadas, na Marinha, também tinha o capelão naval aí que prestava cultos, né, religiosos, né? E dentro da capelania tinha padres e pastores, né? Então, tinha um capelão que era militar, mas ele era padre, e tinha um outro também que era capelão pastor, né? Devido aí, eles faziam um censo religioso para saber o número de pessoas de certa legião. E isso é porque tem isso, é porque a Constituição assegura, né, essa prestação de assistência religiosa, tanto nas entidades civis, ou em hospitais, clínicas, abrigos, né, que são locais de internação coletiva, asilos também, e assim também nas unidades militares, né? Então, quartéis, unidades militares por todo o país aí, tem garantido essa prestação de assistência religiosa. O inciso 8º ele vai dizer que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção política ou filosófica ou política, né? Cara de esquerda, de direita, de crença religiosa tal, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas, né? E recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, o que diz aqui? Que vai no inciso 8, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, nenhum direito vai ser privado da pessoa, né, que venha a invocar, né, para a sua convicção filosófica ou política ou de crença religiosa, né, salvo se essa obrigação for legal e ela se recusar a cumprir a prestação alternativa. Nesse caso,
ele só vai estar quite, por exemplo, existe a obrigação do alistamento militar, né? Então, todo cidadão homem, né? Todo cidadão do sexo masculino, ele é obrigado a fazer o alistamento militar, né? Para servir, para a prestação do serviço militar. Então, ele pode invocar a sua crença religiosa, dizendo que não pode pegar em armas, ou sua convicção filosófica, né, política, e achar que é um trabalho em vão, que não tem nenhuma relevância para a sua vida, ou uma convicção política, ele ser um libertário, seja o que for. Ele pode invocar isso. Só que ele não pode invocar para deixar de cumprir uma obrigação imposta quando tem uma prestação alternativa. O que acontece? Geralmente as pessoas que são de religião que não toleram o uso de armas, né, e também que não apoiam isso, eles invocam esse direito aí para não fazer ou ele faz o alistamento militar, mas ele invoca isso para não servir, né, não prestar o serviço militar. Só que para isso a lei ela garante uma prestação de serviço alternativo, né? Que não se trata de um serviço militar onde ele vai pegar em armas. Né? Ou ele também, não só por questão religiosa, também ele pode invocar por questão filosófica ou política. Ele pode exigir ou invocar isso para deixar de cumprir esse serviço militar, para não pegar em armas. Só que a lei vai oportunizar ele a uma prestação de serviço alternativo. Né? Geralmente, aqui no Brasil, não possui essa prestação alternativa ao serviço militar. O que acontece essas pessoas que invocam, né, por motivo religioso ou de convicção filosófica ou política para não servir às Forças Armadas, eles oportunizam ele. Muitas das vezes não tem essa oportunidade de uma prestação de serviço alternativo e acaba dando uma CDI para ele, um certificado de dispensa de incorporação por motivo de convicção religiosa, né? Ou por motivo de convicção filosófica ou política. Né? Agora, se ele invocar esse motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política e ainda também se recusar a prestar esse serviço alternativo, né, aí ele vai ser privado de direitos, no caso, direitos decorrentes aí da prestação de serviço militar, né? Porque nós sabemos que o cidadão que deixa de prestar o serviço militar, ele acaba deixando, fica pendente, né, sua situação aí como cidadão, e ele deixa de preencher requisitos, por exemplo, tomar posse em cargo público, de abrir empresas e outras privações aí que a lei definir, né? Então ele tem que estar quite com as suas obrigações militares. Agora, se ele, invocando a crença religiosa ou convicção filosófica ou política, e ainda assim não servir, né, no caso, prestar o serviço militar, e também não quiser prestar esse serviço alternativo, aí ele fica privado desses direitos. Agora, se ele somente se eximir aí da obrigação legal, mas aceitar o cumprimento de prestação alternativa, aí ele não vai ser privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção política ou filosófica. O inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Muito importante isso, porque na época do governo militar, né, conhecido aí como na época de chumbo, aí, na ditadura militar, os músicos, os compositores que criavam músicas, eles eram submetidos, né, a um conselho que para ter licença para gravar e para publicar as suas obras, né? Então era uma verdadeira censura. Muitas das vezes o governo militar associava aquela obra intelectual, né, artística ou de comunicação, uma música, uma composição, enfim, qualquer publicação de modo geral, ele associava ao comunismo e acabava censurando, não deixava ser publicado. Agora, a Constituição, no inciso 9 do artigo 5º, ela garantiu que é livre a expressão da atividade intelectual. Então, tudo que você produzir, poesia, poema, música, né, sendo como um compositor, ou fazendo uma interpretação artística, ou científica, ou de comunicação, ela é livre, tá? Então, é livre e independe de censura e licença. Não precisa de autorização do governo, não precisa de nada disso.
Né? Então, desde que ela não venha ferir a nenhum direito subjetivo de outra pessoa, né, é livre essa expressão da atividade intelectual, artística ou científica, seja o que for. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Ninguém pode violar. Caso alguém viole a intimidade da pessoa, né? Venha divulgar fotos, né, íntimas de uma pessoa na rede social, por exemplo, em grupos de WhatsApp, na imprensa, tratando ou a vida privada da pessoa sem autorização, ou a imagem da pessoa, alguém gravar um vídeo seu ou uma foto sua e sair divulgando sem a sua autorização, né, isso aí acaba sendo uma violação da sua intimidade, uma violação da sua vida privada, e se vier prejudicar sua honra, trazendo fake news, calúnia ou difamação, né, isso aí ferindo a sua honra, né, por meio de uma publicação que venha ter a sua imagem, né, isso aí é proibido. Né, a Constituição ela declara como inviolável a sua intimidade, vida privada, honra e imagem. Né, e assegura também o direito de indenização pelo dano moral e material decorrente dessa violação. Então, toda pessoa que violar, né, a intimidade, a vida privada, a honra e imagem de qualquer pessoa, a pessoa que foi prejudicada, que teve a sua honra, a sua imagem, a sua vida privada, a sua intimidade violada, essa pessoa que foi prejudicada tem direito a ingressar na justiça buscando a indenização, tanto por danos morais como danos materiais. Às vezes a pessoa é um artista, às vezes a pessoa trabalha por meio de propaganda, usando a sua imagem, e através de uma publicação mentirosa e caluniosa, acaba tendo prejuízos, né? A sua imagem, ele acaba não tendo mais contrato nenhum e prejudica também materialmente a sua sobrevivência. Então, além dela buscar uma indenização de dano moral, ela também tem direito a buscar uma indenização de dano material, né? Que engloba também o lucro cessante, o que ela deixou de ganhar com essa publicação. Então, isso aí também é garantido no inciso 10 do artigo 5º da nossa Constituição. O inciso 11 ele vai dizer que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Né? Então, a casa ela é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, a sua casa é um asilo inviolável. Ninguém pode entrar na sua casa sem a sua autorização. Mas aí a Constituição ela diz que ela mostra as exceções. Quais são as exceções? Em caso de flagrante delito, né? Em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, e durante o dia por determinação judicial. Então, durante o dia, né, no nascer e no pôr do sol, né, que o Supremo assim diz, ele, por determinação judicial, para o cumprimento de busca e apreensão ou de prisão, pode entrar na sua casa. Ou para prestar socorro. Passou mal alguém de madrugada. A pessoa pode entrar para prestar socorro. Houve um desastre, um desabamento, um incêndio. A pessoa pode entrar para salvar alguém dentro da sua casa. Flagrante delito. O cara está praticando um crime lá, batendo na mulher, atirando em alguém, matando, vendendo droga ali, flagrante. 3 da manhã, 4 da manhã. Também pode adentrar esse recinto para efetuar a prisão em flagrante. Agora, durante o dia, somente por determinação judicial, tá? Então, eu só gostaria de deixar aqui que o conceito de casa, até que notar, né? Esse é o inciso 11, né? Então, artigo 5º, inciso 11. Eu fui fazendo as anotações aí, mas é o que eu gostaria de deixar. A regra, né? Casa, o que é casa? Engloba, segundo o Supremo Tribunal, né? Vou botar aqui, segundo o Supremo Tribunal Federal, o conceito casa engloba escritórios, motéis, hotéis e congêneres.
E são asilos, ou seja, invioláveis, né? Invioláveis do indivíduo. Então são asilos invioláveis do indivíduo. E nela ninguém pode penetrar sem autorização. Vou botar aqui a autorização do morador. Aí temos as exceções, né? São duas exceções. Duas exceções. As exceções a qualquer horário. Pode entrar em qualquer horário. Em caso de flagrante delito, né, de crime, ou desastre, ou para prestar socorro. Então, ninguém pode entrar, tá? O que você precisa saber aqui é que, segundo o STF, o Supremo Tribunal Federal, o conceito casa engloba escritórios, né? Então, ele é bem abrangente. Vai englobar escritórios, quer dizer, onde o cara exerce atividade, né? Aqui eu boto escritórios profissionais, onde exerce atividade profissional. O cara é advogado, é contador, não tem seu escritório aí fora da sua casa. Inclusive escritório de contabilidade, né? Também ele está dentro. Eu posso botar aqui também, vamos ver aqui. Então, qualquer compartimento privado, né? Já coloquei, né? Qualquer compartimento privado onde alguém exerce sua profissão ou atividade está protegido pela inviolabilidade do domicílio. Há possibilidade de se instalar... Tal, não é isso aqui não. O que importa é isso aqui, tá? Que eu coloquei aqui. Então, o conceito casa, né? Vou até destacar aqui. Até botar vermelho, né, cara? Botar vermelho aqui. O conceito casa engloba escritórios, né, onde exerce atividade profissional. Também está incluído motéis, hotéis e congêneres. Aí são asilos invioláveis do indivíduo, nela ninguém pode penetrar sem consentimento do morador. Porque tem gente que mora no hotel, né? Tem gente que mora no motel, tem gente que mora nos dois lugares, está sempre no hotel ali, reservou e tal. Então está incluído também, né? As exceções. Vou destacar as exceções aqui, né? Como eu disse. Letra A, qualquer horário. Em qualquer horário em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. E B, tá aqui embaixo aqui, B, somente durante o dia. Isso aqui cai impróprio, que eu estou destacando aqui, tá? Ela pode jogar um caso concreto aí, enrolar. Então você vai ter esse visuáriozinho aí. Uma mera anotação aí, eu sei que não é grandes coisas, mas é um visuáriozinho com a consulta rápida aí você vai utilizar. Somente o dia por determinação judicial. Essa determinação judicial pode ser cumprimento, né, de mandado judicial de busca e apreensão, tá? Pode ser um mandado de prisão e assim vai. Então o juiz mandou ir na casa, cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão ou mandado judicial aí de busca e apreensão, um mandado de prisão e etc, né? Então é o que importa aí do inciso 11, né? Então, que precisa destacar tá aí, tá? Então é isso. Agora a gente aprendeu no inciso 11 que o conceito casa, né? Ele engloba tanto o escritório como motéis e hotéis e congêneres, né? E aqui no nosso visuário a gente colocou que temos duas exceções, né? Então, o inciso 11 ele vai dizer que ninguém nela pode penetrar, quer dizer, entrar dentro dessa sua casa, né? Sem o consentimento do morador. Tem que ter autorização. Sem autorização ninguém entra. Ó, na minha casa é inviolável, ninguém entra. Salvo, aí eu botei as duas exceções aqui, né? Em qualquer horário,
se tiver em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, e durante o dia, por determinação judicial, cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão e mandado de prisão. Geralmente, durante o dia, é o nascer e pôr do sol. Por isso que vocês veem muito na TV aí, Polícia Federal batendo 6 horas da manhã. Pô, 5h30 da manhã já tá na porta do cara. Durante o dia aí. 5h30 da manhã, 6 da manhã. O cara ainda dormindo lá, sai cheio de sono. E tá lá a Polícia Federal para cumprir um mandado judicial aí de busca e apreensão ou de prisão, né? Mandado de prisão aí. Sempre passa na TV e a gente está acompanhando, né? Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Tá? As cartas aí, nossa correspondência é inviolável. Os dados das comunicações telefônicas, salvo em último caso por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, investigação processual, criminal, penal. Então, as comunicações... É inviolável, tá? Sigilo da comunicação, né? Então, é assegurar a todos acesso à informação, sigilo da fonte e tal. Então, é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados, né, e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, em comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer. Então, a polícia, a polícia numa investigação, ela não pode violar correspondência nem comunicação telegráfica, né, da pessoa. Comunicação telegráfica hoje em dia quase ninguém usa, né? Mas correspondência não pode. Agora, comunicações telefônicas, né, ligação, a gente vê muita interceptação telefônica, mas só pode ocorrer em caso de ordem judicial. Qualquer escuta telefônica, para ser usado dentro da instrução criminal ou processual penal, ela só tem validade se tiver ordem judicial. Tá? Então, é inviolável, tá, as comunicações telefônicas. Agora, se tiver ordem judicial, uma investigação criminal ou processual penal, pode. Agora, se a polícia faz uma escuta telefônica sem autorização judicial e usa no processo, não vai ter validade nenhuma. O advogado da pessoa que está investigada entra com um pedido para o juiz dizendo que essa escuta é ilegal, que não tem nenhuma ordem judicial para escutar, aí o juiz anula tudo, né? Então, por que anula tudo? Porque está na Constituição, um direito aí que está na Constituição aí, né? Outra coisa também que eu poderia botar aqui, né? Eu posso colocar aqui também. O sigilo, né? O sigilo das correspondências é a garantia constitucional. Do 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o exercício de qualquer trabalho ou profissão é livre. É aqui que a gente aprendeu sobre norma constitucional contida, né? A aplicabilidade da norma de eficácia contida está aqui, ó. Por exemplo, para exercer a profissão de advogado, você precisa ser aprovado no exame de ordem da OAB, né? E requerer a sua inscrição como advogado nos quadros da OAB. Então, a norma constitucional contida. Então, a lei determina assim. Agora, as demais profissões, que não há exigência de um exame de ordem, você pode exercer livremente, né? Então, quando tiver previsão na lei de que certa profissão você precisa preencher esses requisitos, vai se tratar de uma norma de eficácia contínua, né? Uma norma de eficácia contínua. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, é um direito aqui para os jornalistas, né? Então, todos nós temos direito ao acesso à informação. Então, a imprensa utiliza muito desse direito, né? Por conta do direito de acesso à informação e resguardar o sigilo da fonte. Então, a imprensa divulga muitas notícias e ela não divulga qual é a fonte. Por quê? Porque está na Constituição isso. Inciso 14, ó. É assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Pode torturar, pode fazer o que for para um jornalista, ele, por força constitucional, ele resguarda, né, a sua fonte. Então, sua fonte ela é sigilosa e não pode ser divulgada. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
Então, a locomoção dentro do território nacional em tempo de paz, né, é livre. Agora, em tempo de guerra, né, em estado de sítio ou estado de defesa, aí não é. Mas, no caso, em tempo de paz, é livre a locomoção. Você pode entrar e sair do país ou permanecer dele sair com seus bens livremente, porque é uma garantia constitucional também. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, você quer se reunir com os amigos em locais públicos, né, sem armas, lógico, pacificamente, né, não precisa de autorização. O que a Constituição exige é que a autoridade competente elas tenham prévio aviso, né, para que outra reunião que já foi anteriormente convocada para o mesmo local, ela não venha a ser frustrada. Então, foi fazer qualquer reunião, seja para direito dos estudantes, questão política e etc e tal, você precisa comunicar às autoridades competentes. Quem são as autoridades competentes? Geralmente é a polícia, né? Então, foi fazer qualquer manifestação, reunião, é obrigado aí informar a polícia, né? A autoridade competente, né? Dependendo aí da região, que vai ter essa reunião apenas para a autoridade competente ali ter que fazer algum desvio no trânsito, mandar uma viatura para acompanhar. É o que acontece aí. É plena liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar. Então, você pode se associar. É plena liberdade. Qualquer associação aí para fins lícitos você pode se associar. O que não pode são aquelas de caráter paramilitar. Né? Milícia armada, grupos, né, armados com aquela falsa ideia de prestar serviço de segurança para os moradores. Isso aí é vedado. Né? Atividade de caráter paramilitar. Mas associação para fins lícitos é totalmente livre e pleno essa liberdade de se associar. A criação de associações é livre também, ó, na forma da lei de cooperativa, independe de autorização. Quer criar uma associação de moradores, uma associação de amigos da rua tal, associação dos ex-estudantes da escola fulano de tal, associação dos funcionários públicos da empresa pública tal, associação dos servidores, né, da guarda municipal, associação dos guardas municipais de São Gonçalo. Então é livre, a criação é livre, não precisa de autorização de ninguém, nem cooperativa. Né? E, inclusive, a Constituição diz que é vedado, é proibido a interferência estatal em seu funcionamento. Então, é livre. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, as associações só podem ser determinado o fim delas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Tá? Então, para acabar com a associação que já esteja funcionando, ela só pode acabar se tiver uma decisão judicial. E só que basta só uma decisão judicial, tem que ter o trânsito em julgado, quer dizer, o processo tem que estar no fim. Não cabe mais recurso nenhum, é que alguém pode acabar aí, dissolver uma associação, acabar com a associação. Ninguém poderá compelir-se a associar-se ou permanecer associado. Tá? Então você pode ir livre para criar uma associação. Agora, obrigar uma pessoa a se associar, ou obrigar para que aquela pessoa continue associado, isso aí é proibido pela Constituição. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então foi criada a associação de moradores, associação de amigos da rua tal, associação do condomínio fulano de tal, associação de ex-alunos, associação de servidores públicos de São Gonçalo, associação dos guardas municipais de São Gonçalo. Quer dizer, essas associações, a entidade associativa, quando elas forem expressamente autorizadas, tiver autorização dos seus associados, ela tem legitimidade para representar esses seus associados na justiça ou extrajudicialmente, para tratar ali de acordo junto à prefeitura, para melhoria do local onde mora, para melhoria salarial, para buscar apoio de parlamentares para melhorar o salário, enfim, qualquer representação desses associados, elas podem ser realizadas pela entidade associativa que esses associados são filiados. É garantido o direito de propriedade. A Constituição garante o direito de propriedade. Comprou uma casa, está no seu nome, é seu. Seu carro, sua casa, seus bens, está garantido pela Constituição o seu direito de propriedade. O Estado não pode chegar lá do nada e tirar de você ao bel prazer. Então, o direito de propriedade ele é garantido na Constituição.
A propriedade atenderá à sua função social. Então, você comprar uma casa, um terreno, você tem que tratar logo de morar ou alugar ou colocar ele para funcionar. Não vai comprar um terreno e deixar ele abandonado, não. Porque se alguém chegar lá, você comprou um terreno, não murou, não deixou ninguém tomando conta, não construiu nada e deixou abandonado, vem uma outra pessoa e tomar posse desse terreno, dessa sua casa, acabou, meu irmão. A função social está sendo cumprida. Alguém está morando, alguém está plantando alguma coisa lá, alguém está produzindo alguma coisa no seu terreno, na sua casa, na sua propriedade, já era. Então você vai ter que ingressar com ação na justiça aí e buscar os meios antes de que essa pessoa consiga a propriedade por meio de um uso capião, né? Então, por isso que ele fala que a propriedade atenderá à sua função social. Você não pode comprar nada, você não pode ter uma propriedade e abandonar ela. Tem que colocar função social nela. Botar para produzir, alguém morando e etc e tal. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, tá? Ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Então, a desapropriação é um processo, né, no qual o Estado, né, ou o município, ele tira do seu titular, do seu proprietário, um determinado bem, né, um bem imóvel, geralmente. Então, o Estado do Rio de Janeiro precisa construir uma escola. Aí ele vê um prédio já construído e ele olha assim, o gestor, o administrador público olha para aquele prédio, ou olha para um terreno que precisa construir um galpão, uma escola, ou um hospital. Aí ele diz, não, isso aqui vai ter utilidade pública, é uma necessidade de a gente ter esse terreno. Então a gente vai declarar ele, né, de utilidade pública ou por necessidade, e a gente vai desapropriar, vai tirar a propriedade do outro e trazer esse bem para se tornar um bem público para a construção de ou um hospital, ou de uma escola, ou de qualquer bem que seja de interesse público, né? Só que para ele fazer isso, ele tem que oferecer uma justa e prévia indenização em dinheiro. Não vai ser de graça. O Estado não pode chegar lá e tomar sua casa sem lhe indenizar, tá? Então, a Constituição prevê que a lei estabelecerá, que existe a lei de desapropriação, né, que estabelece como é que é o procedimento para a desapropriação de uma propriedade, né, por necessidade pública, ou utilidade ou por interesse social, mas deve ter uma justa e prévia indenização em dinheiro. Tá? Então, a pessoa não vai ser prejudicada por meio dessa desapropriação, não. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aqui é no caso, por exemplo, uma enchente, de uma catástrofe, um terremoto, um ciclone, acontece aí no nosso país, e aí o governo federal precisa utilizar uma propriedade particular para colocar material, bens e tal. Então ele pode fazer isso. Aí depois ele indenizar porque teve essa causa aí de perigo público, né? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Que é um inciso bem claro, né? Uma propriedade rural aí pequena, que a família trabalhe exclusivamente aí na atividade produtiva de lavoura ou de plantação, esse bem, essa propriedade rural, não pode ser penhorada para pagar dívidas, né, decorrente de financiamento para que elas viessem a exercer atividade produtiva. Então isso é uma garantia constitucional. Aos autores pertence o direito exclusivo de sua utilização, publicação e reprodução das suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então aqui ele vai tratar do direito, os direitos autorais, né? Então por isso que ele fala aos autores. Então qualquer publicação de obra, livro, música, composição de música, publicação de obras aí em geral, né? Isso é garantido aos autores aí a utilização, né, ao direito da utilização, publicação e reprodução, né, e receber dinheiro também por esses direitos autorais aí. Aí, se ele morrer durante o período que a lei fixar, que ele tem direito a esses direitos autorais, o direito ao recebimento vai para os seus herdeiros. Então, esse direito aí de utilização, publicação e reprodução de obras de certos autores, caso eles venham a falecer, são transmitidos aos seus herdeiros, e os herdeiros vão usufruir aí do direito de imagem, né? Direitos autorais, ou melhor, direitos autorais. São assegurados nos termos da lei a proteção
as participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização e aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participaram seus criadores e intérpretes e as respectivas representações sindicais associativas. Não precisa muito comentário, porque é o próprio termo da lei, o termo da Constituição, ele assim é autoexplicável. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para sua utilização, bem como para a proteção às suas criações industriais, à propriedade de marcas ao nome das empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então aí também tem os direitos, né, marcas e patentes, né, a autoria também, as invenções, os inventores também têm esse direito, assim como os autores de obras intelectuais que a gente viu anteriormente, né. É garantido o direito de herança, uma garantia constitucional também. O direito de herança está previsto no Código Civil, mas é uma garantia constitucional, né, de você herdar do seu ascendente, seu pai, da sua mãe ou de irmãos, caso não tenha herdeiros diretos, a herança deles, né? Então é uma garantia constitucional. A sucessão de bens de estrangeiros situado no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei do de cujos. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Aqui nós já temos o Código de Defesa do Consumidor, né, em atuação, né? Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado. São a todos segurados independentemente do pagamento de taxas, né? Direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidão em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesses pessoais. Então aqui eu vou deixar anotado porque pode cair na prova, né? Inciso 34, não é isso? Inciso 34. Tá aqui. Vou fechar isso aqui. O 34, né? Assegurados, né? São assegurados a todos, independentes do pagamento de taxas. Aí eu vou botar o direito de petição, que cai muito em provas e concursos, né? Aqui vou fechar também. Direito de petição aos poderes públicos, né? E a obtenção de certidões em repartições públicas. Então tá aqui. O direito de petição é assegurado a todo independentemente do pagamento de taxas. E a obtenção de certidão em repartições públicas. Então tá aqui no inciso 34. Não que os outros não sejam importantes, mas é só apenas para dar um destaque nos seus estudos, tá? 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então, esse é o princípio da infastabilidade da jurisdição. Vou botar o 35 também. Princípio da infastabilidade da jurisdição. Né? O que significa esse princípio da infastabilidade da jurisdição? Significa basicamente procurou o Poder Judiciário quando teve uma lesão ou ameaça ao seu direito, o Judiciário ele é obrigado a receber aquela reclamação, aquele processo e processar ele, né? Seguir todos os trâmites processuais e julgar ele. Tá? Então a lei ela não vai excluir a apreciação do Judiciário. Entrou na Justiça, o Judiciário ele tem que tomar
partido aí, quer dizer, tomar posição e seguir os trâmites legais. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Tá, então aqui é o 36, né? Então 36 também é importante. A lei não prejudicará ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Então, o bisuário aí, para você não vacilar. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe dê a lei. Assegurados, o que o júri tem? Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, competência para julgamento dos crimes dolosos contra o tribunal do júri só atua nisso. Então, tribunal do júri, 38, né? É o tribunal do júri. Assegurado aí plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, e a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Aqui, vereditos. Então, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania e a competência exclusiva, né? Então, os crimes dolosos contra a vida aí, o tribunal do júri, meu irmão. – 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aqui o 39, eu vou só deixar destacado aqui. Princípio da legalidade, tá? Princípio da legalidade. Tá? O princípio da legalidade é: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades individuais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Tá? Então, a prática do racismo é um crime inafiançável, né, e imprescritível. Então, o racismo, que está no 42, né? O crime do racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Tá? Racismo é inafiançável e imprescritível. Não prescreve. E é pena de reclusão. A lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, o terrorismo, os definidos
como crimes hediondos por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitá-los se omitirem, né? Então aqui tem um bisuário que eu vou botar aqui. Vou fazer uma tabelinha aqui para ajudar vocês, tá? É no 43 aqui. Você lê assim um artigo grande, fica ruim, mas eu vou dar um visuáriozinho aqui que vai ajudar legal, tá? Depois me peçam aí por e-mail que eu envio para vocês aí essas anotações que a gente está fazendo no artigo 5º, né? Então são 4 colunas, 3, 4, 5, 7 linhas aí. Inserir uma tabela, 4 colunas e 7 linhas. Aí aqui o que eu vou botar? Eu vou até botar negrito para ajudar aqui. O crime é inafiançável. Inafiançável, se é imprescritível e se insuscetível de graça ou anistia. Tá, então, vamos lá. Imprescritível. Vou melhorar aqui a tabela pra gente. Então aqui eu bizu tabela. Segue tabela abaixo. Vou até botar assim. Que aí você, memorizando aí, a tabelinha vai manobrar. Então vamos lá. Quais são os crimes aqui? Vamos ver aqui. Ações de grupos armados. Primeiro é o racismo, né? A gente colocou aqui. Ah, tá. Eu vou, na verdade, é um bisuário que pega do racismo, do 42 até o 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Então, na verdade, essa tabela aqui, eu vou até apagar aqui do racismo, porque ele, na verdade, ele está falando do 42, 43 e 44, tá? Então é uma tabela que vai incluir daqui para baixo, ó, do 42 até o 44. Então vamos lá, o crime do racismo. Racismo é inafiançável? Né? Racismo é inafiançável. Eu vou botar aqui para botar para centralizar aqui para ajudar. Então é inafiançável? Sim, inafiançável. Imprescritível também. Insuscetível de graça ou anistia? Não. Racismo pode ser concedida a graça ou anistia para ele, tá? Então, bizu, hein? Vou só deixar aquele de cor diferente. O não diferente. Tá. Então aqui o segundo, na verdade, vai falar do artigo 44. São as ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional. Contra a ordem constitucional do Estado democrático. Outro crime aqui. Vou preencher logo os crimes aqui para facilitar. A tortura, né? Crime de tortura. Crime de tortura. Depois o tráfico ilícito. Entorpecentes e drogas afins. Essa tabela aqui. Não vai ficar muito ruim. Terrorismo. E o crime hediondo. Aí aqui
Voltando aqui agora. Crimes de grupos, o crime de ações de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e democrática. Ele é inafiançável? É. Imprescritível? Também. Suscetível de graça ou anistia? Não. Ele é suscetível, sim. Tá? A tortura. Ele é inafiançável? Sim. Imprescritível? O tortura não prescreve. É suscetível de graça ou anistia? Sim. Então, só o não aqui vermelho. Tráfico ilícito de entorpecentes. Sim. Inafiançável. Ele não é imprescritível. Não é imprescritível. E também não aqui. Não é imprescritível e com certeza é suscetível de graça e anistia. O terrorismo é sim também imprescritível, é inafiançável, né? Que não. Aqui sim. Crimes hediondos. Sim. Não. E sim. Então, essa tabelinha aqui vai ajudar bastante. Você memorizar e você derruba aí 3 incisos aí da Constituição. Né? Porque só na leitura da lei fica muito confuso. Então, essa tabelinha aí, me peço aí que eu mando para vocês, tá? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, a pena ela vai ficar só no condenado, tá? Então, uma pessoa é condenada, nenhum familiar dele, filho, marido, esposa, pai, mãe, vai ser condenado no lugar dele, tá? E a obrigação de reparar o dano, né, e a decretação do perdimento de bens pode ir para os sucessores, né, e ser executado contra eles até o limite do valor da herança, né, do patrimônio transferido. A lei regulará a individualização da pena e adotará entre as seguintes, né? As penas são privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Aí aqui no Brasil, no 47, vai dizer que não haverá pena de morte. Será que no Brasil não há pena de morte? Existe aqui uma exceção, tá? Salvo em caso de guerra declarada. Muita gente diz, não existe pena de morte, mas pode cair uma questão, e eu já vi questões caindo em prova assim, tá? Só em caso de guerra declarada, tá? Então tem uns crimes de guerra aí, segundo o artigo 84, inciso 19, vai falar que a pena de morte ela é permitida em crimes de guerra, né? Em caso de guerra declarada, pode ser aplicada a pena de morte. Mas, em regra, não é aplicada. No tempo de paz, não pode ser aplicada a pena de morte. Pena de prisão perpétua, caráter perpétuo, pode? Também não pode, está na Constituição aqui. Trabalhos forçados, pode? Também não. Banimento, expulsar o cara do Brasil, também não. Pena cruel, do cara ser torturado, também não. Por quê? Porque já que o Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, ele não vai aplicar penas aí que sejam degradantes, né? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Que é bem aplicado. Nós temos presídio masculino e feminino, presídio de segurança máxima, de segurança super máxima, aí, que são os presídios federais, que são presos de alta periculosidade, de alta influência. E de idade também temos a prisão para... Não chega a ser a prisão, né? Chega a ser a apreensão de menores infratores, né? Então, conforme a idade aí, para que não haja mistura disso. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Mais uma vez, o Brasil, como fundamento de dignidade da pessoa humana, e também como um propagador dos direitos humanos, os presos eles têm respeito aí, têm direito ao respeito à integridade física e moral. O cara já está preso, vai cumprir a pena e acabou. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Também é uma garantia constitucional, né?
Então, teve filho na prisão, ela acaba tendo o direito de amamentar o filho lá. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, né? Salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins na forma da lei. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aqui é o princípio do devido processo legal. Eu vou deixar aqui destacado aqui, né? Princípio do devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Ninguém pode ser processado sem o observância do princípio do contraditório e ampla defesa. A gente estudou isso no Estatuto dos Servidores Públicos de São Gonçalo, né? Que no processo administrativo é observado o princípio do contraditório e ampla defesa, né? Quer dizer, a pessoa que é acusada num processo administrativo, seja disciplinar ou criminal, ela tem o direito aí de contradizer todas as acusações que estão contra ela e se utilizar de todos os meios legais para fazer a sua defesa, inclusive contratar advogado para a defesa técnica, né? Também se aplica ao processo administrativo disciplinar. Lembrando que no processo administrativo disciplinar, a ausência de advogado não torna nulo o processo. Então, se o servidor, num processo administrativo disciplinar, ele não quiser contratar um advogado, no final, ele sendo condenado, ele não pode alegar dizendo que não houve defesa técnica, porque o Supremo já bateu o martelo dizendo que ele pode ter advogado para defesa técnica, mas isso não é obrigatório. São inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos, como eu falei, numa gravação telefônica, por exemplo. O cara vai gravar ali sem autorização judicial, é uma prova ilícita, obtida por meio ilícito, também é inadmissível no processo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá? Então, o inciso 47, né? 57 é o melhor, falando 47, mas é o 57. Aqui é o princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência está aqui, ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, o princípio da presunção da inocente. O cara é inocente. Ah, mas ele já tem condenação em primeira instância. Não, mas ainda não acabou o processo. É por isso que há uma discussão aí. Muita gente discutiu a questão do Lula. Já em segunda instância, já aplicaram a execução da pena. Na minha opinião, tem que ter o trânsito em julgado. Quer dizer, o processo tem que encerrar todos os meios, independente do que seja. Porque é o que está na Constituição. Se não querem isso, então tem que mudar o texto da Constituição. Que a Constituição é clara. Está dizendo aqui, ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Houve o trânsito em julgado? Não. Eu não estou defendendo o Lula aqui, não. Tá? Eu não sou lulista e também tenho minhas opiniões aí contrárias ao PT, né? Mas não cabe aqui na aula manifestar. Só que, processualmente falando, por uma previsão constitucional, se não houve o trânsito em julgado, não há de que iniciar a execução da pena, né? A não ser uns casos previstos aí de prisão preventiva, né? Aí já é outra história, né? Não é a execução da pena. As pessoas confundem, tá? Existe a prisão preventiva, que é para a garantia da lei processual penal, se o réu ele está destruindo provas, se ele ameaçar testemunha durante o julgamento do seu processo ou no recurso, aí é outra história. Aí o juiz vai decretar a prisão preventiva. Prisão preventiva é uma prisão transitória, uma prisão de caráter temporário. Não é uma prisão temporária, porque a prisão temporária é numa fase anterior ao processo, é o delegado que pede ao juiz. Mas a prisão preventiva é quando o réu está causando prejuízo à ordem pública, é um cara violento, ele está causando prejuízos ao processo, ameaçou testemunha, ameaça o judiciário, faz o escarcéu. Nesse caso, o juiz decreta prisão preventiva.
Não é prisão-pena. Prisão-pena é quando o processo acaba, não tem mais recurso. Encerrou toda a ordem processual. Chegou lá no Supremo Tribunal Federal, não tem mais para onde correr. Decretou ali o trânsito em julgado, o processo vai para a primeira instância, vai para o juiz de execução penal e ele vai começar a cumprir a pena e ele vai ser recolhido a um presídio, né? Então, enquanto isso não chegar, o trânsito em julgado, esse sentenciado aí, ou ele vai responder em liberdade até o trânsito em julgado, ou ele será preso preventivamente conforme a decisão do juiz. Mas prisão-pena, ele só será considerado culpado com o trânsito em julgado, com o fim do processo, né? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não intentada no prazo legal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Que é nos processos aí que tem sigilo, né? É isso aí. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito. Primeiro passo da prisão. Ou por ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Então, na transgressão militar, na transgressão disciplinar militar ou crime propriamente militar, aí ele pode ser preso sem uma ordem judicial, né? O próprio comandante dele pode aplicar a prisão dele. Agora, o cidadão comum, em geral, só pode ser preso em flagrante delito ou por decisão judicial. Não existe prisão civil. A única prisão civil hoje permitida pela lei é a prisão de devedores de pensão alimentícia, né? Fora isso, né, é só prisão penal aí, prisão criminal e decorrente de flagrante delito ou de ordem escrita fundamentada por juiz, né, por autoridade judiciária. As que não são crimes são no caso de transgressão militar, que é uma transgressão militar disciplinar, né, ou nos crimes propriamente militares que a lei vai definir, né? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz e à família do preso, ou por ele indicada, ou pessoa por ele indicada. Então o cara foi preso, né, o local, a delegacia ou a prisão, né, o delegado ele tem que imediatamente comunicar ao juiz e também o preso tem direito a indicar ali que a família dele seja comunicada ou alguém, ou uma pessoa que ele indicar. E hoje temos também a chamada prisão, né, de audiência de custódia, onde o preso ele deve ser imediatamente levado ao juiz, né, dentro do prazo aí de 24 horas, para que o juiz verifique a legalidade da prisão. Se o juiz verificar que há ilegalidade, quer dizer, o cara foi preso uma prisão que não era em flagrante ou não tinha decisão judicial, aí o juiz ele pode relaxar essa prisão. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e o advogado. Então, o guarda municipal vai prender alguém em flagrante, né? Leva ele para a delegacia. Ele chegar lá, o delegado começa a questionar ele, o que aconteceu? O cara fica calado. Ele não pode exigir que o preso venha falar, porque isso é um direito constitucional, ele permanecer calado. Ele tem direito ao silêncio. Então, o inciso 63, aqui do artigo 5º está dizendo, né? Ele vai ser informado do seu direito, né, que é o direito ao advogado, direito à assistência da sua família e também tem o direito de permanecer calado conforme a Constituição Federal. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. E hoje agora é até reconhecido como um crime, né, de abuso de autoridade se o policial ou guarda municipal aí, alguém que prender um preso, não der sua identificação para o preso. Então, o preso ele tem direito a essa identificação. Em caso desse policial ou guarda municipal negar a sua identificação, ele estará infringindo, a gente já estudou isso no crime de abuso de autoridade, né? Então o preso ele tem esse direito, é uma previsão constitucional. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, que a gente viu aí na audiência de custódia. Ele vai ser levado e vai ser verificadas as condições da sua pena, né? E da sua prisão. E aí o juiz, pena não, da sua prisão, né? Aí o juiz vai ver se foi preso em flagrante ou se tinha decisão judicial. Em caso contrário, ele relaxa imediatamente a prisão. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, se o crime tem previsão de ter a liberdade provisória com ou sem fiança, aí o juiz ele pode aplicar a liberdade provisória ou pode arbitrar uma fiança. Mas tem crimes que não têm direito à fiança, mas tem direito à liberdade provisória sem fiança.
E aí ninguém pode ser levado à prisão ou se manter na prisão quando a lei admitir essa liberdade. O que eu falei antes vai se repetir aqui, ó. Não haverá prisão civil por dívida. Então o cara está devendo 1 milhão para o banco. Ele não vai ser preso por essa dívida. Porque há uma previsão constitucional de não ter prisão civil por dívida. Então, se alguém deve um valor elevadíssimo, o máximo que vai acontecer é ele responder um processo de execução, um processo de cobrança e perder os bens, todos os bens dele, né? Agora, ser preso por dívida não existe no Brasil, tá? Exceto, né? Salvo por inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia ou do depositário fiel, tá? Então, eu até marquei do depositário fiel, que eu vou explicar. O cara tem uma sentença determinando ele a pagar a pensão e ele não paga porque ele não quer, né? Porque é diferente o cara não ter dinheiro, né? E demonstrar isso para o juiz porque está desempregado, diminuiu o valor e tal. Mas o cara tem dinheiro para pagar e não paga a pensão alimentícia, ou então ele tem uma situação inexcusável de obrigação alimentícia e ele não paga essa pensão alimentícia, ele pode ser preso sim. E essa prisão vai ser uma prisão civil porque é dívida, né? Como eu disse, não há prisão por dívida, mas há essa exceção. A única exceção da prisão por dívida hoje no Brasil é a prisão civil por dívida de pensão alimentícia. Tá? A única coisa que realmente prende aí é o cara dever pensão alimentícia. Fora isso, o depositário infiel, que era aquele que ficava responsável por determinado bem, né, sob sua responsabilidade, e ele vendia ou se desfazia desse bem, ele hoje não é mais considerado crime, por causa do Pacto de São José da Costa Rica. Então ele acabou afastando, e o Supremo acabou afastando o que está... Apesar de estar escrito ainda na Constituição, o Supremo deixou de aplicar, né? E por isso que eu acabei riscando aqui, mas o texto original ele continua tendo o depositário infiel. Então hoje a prisão civil por dívida ela só é permitida em caso de débito ou dívida de pensão alimentícia. Habeas corpus. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou liberdade ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o habeas corpus, se alguém for preso ou está ameaçado, né, de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, o remédio constitucional para esse caso é o habeas corpus. Então, é o habeas corpus todas as vezes que você for preso ilegalmente ou por abuso de autoridade ou está sendo ameaçado de ser preso, né, você pode impetrar um habeas corpus, né, no judiciário para que o juiz conceda essa ordem de habeas corpus e você saia dessa prisão ilegal ou tenha um salvo-conduto, né, para não ser preso aí por ilegalidade ou por abuso de poder. Tá? Então, o habeas corpus está ligado aí à liberdade de locomoção. Né? O mandado de segurança, quando CDC a mandado de segurança, já é diferente. Ó. O mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Então, não está amparado por habeas corpus, não é questão de liberdade de locomoção, que seria o habeas corpus, aí o cara vai para o mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente jurídico no exercício de suas atribuições. Então, às vezes, aí você precisa de um direito. Por exemplo, você passa num concurso, dentro do número de vagas. Você faz o concurso aí para São Gonçalo, né? Guarda Municipal de São Gonçalo, 40 vagas iniciais. Você é o 40º colocado, você é o 40. Aí a prefeitura chama 30, aí encerra o prazo do concurso e você não é chamado. Pô, houve uma ilegalidade aí do prefeito, né? Então, qual o remédio constitucional que você vai impetrar? O habeas corpus? Não, você não está preso, né? Não houve nenhuma ilegalidade em sua liberdade de locomoção. Então, é um direito que não é amparado por habeas corpus. Aí, nesse caso, você vai entrar com mandado de segurança para que o juiz determine que o prefeito imposse você, né? Dê posse você no cargo de guarda, porque você passou dentro do número de vagas. Então, a ilegalidade foi do prefeito. Ele não cumpriu o que estava no edital e nem garantiu o seu direito aí. Então, o mandado de segurança ele serve para proteger um direito líquido e certo. Era líquido e certo que você deveria ser dado posse e nomeado, porque você passou dentro do número de vagas. Era 40 vagas, você foi 40, pô. E aí só chamou 30 e dentro do prazo de validade não chamaram você. E aí o que cabe a você?
entrar com mandado de segurança. Aí também pode acontecer o seguinte, você passar no cadastro de reserva, né? Você ser lá o centésimo colocado, o centésimo, 50º colocado, e aí você vê que muitos guardas se aposentaram durante esse período, você tem toda a publicação, né? Você juntou todos os diários oficiais aí de aposentadoria, de publicação, aí você contando, viu lá que tem 100 vagas, né? E você, passou centésimo, né? Ou 150, teve lá dentro da vaga mesmo. Se você conseguir constatar isso, demonstrar por meio de provas documentais, aí você pode, após o término do prazo de validade do concurso, ingressar também com mandado de segurança para garantir o seu direito líquido e certo. O mandado de segurança coletivo ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos seus interesses ou dos membros, seus associados, né? Então aqui, mandado de segurança, que eu posso colocar aqui para vocês, vamos lá. Não vou copiar o artigo, porque está muito clássico no artigo aí, mas mandado de segurança coletivo, só para o usuário aqui, né? É o 70. Mandado de segurança coletivo. Quem pode impetrar? Quem pode impetrar? Eu vou botar aqui partido político com representação no Congresso Nacional. O partido teve um deputado lá. Ele tem representação no Congresso, ele pode ingressar aí. Ou sindicato, ou entidade de classe, ou associação com mais de 1 ano, né, de criação, né, fundada, como é que diz aqui o artigo. Sindicato, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano. Vou botar aqui com funcionamento há pelo menos 1 ano. Vou botar aqui, beleza. Em defesa dos interesses de seus membros associados. Mandado de junção. Aqui já é diferente, o mandado de junção do mandado de segurança e do habeas corpus. É verdade. Isso aqui você precisa saber o conceito, então tem que memorizar o conceito, não vou nem botar no visuário lá. Você vai memorizar para diferenciar o mandado de segurança coletivo, o habeas corpus, o habeas data, tá? O mandado de junção é sempre que uma falta de norma reguladora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Tá? Então, sempre que houver uma falta de norma regulamentadora, torne inviável o exercício dos direitos, liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, é o mandado de junção. E o habeas data, precisa saber também para que serve o habeas data. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, né? Constante de registros, banco de dados, entidades governamentais de caráter público. Então, para assegurar, né? Para assegurar o conhecimento das informações relativas à pessoa do impetrante e para retificação de dados. Quando não se perfaz processo sigiloso, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. Então, quer assegurar conhecimento de informações relativas a pessoas, né, assegurar o conhecimento de informações relativas a você mesmo em registros, aí você entra com habeas data. E quer retificar dados em qualquer cadastro aí que tenha, e não prefira fazer em processo sigiloso judicial administrativo, aí você entra com habeas data. Tá? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. Ação popular, cidadão. Quem é o cidadão aí? É somente aqueles que têm que gozam dos direitos políticos, né? Então, por isso que é exigido numa ação popular a apresentação do título de eleitor. Assim que você comprova
ao gozo dos seus direitos políticos aí. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular o ato lesivo ao patrimônio público, de entidade ou de Estado que participe, né, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo conduto comprovada má-fé, isento de custos e de ônus de sucumbência. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita se comprovar a insuficiência de recursos. Aqui temos a Defensoria Pública, né? 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Prisão ilegal, né? Isso é muito comum e o Estado ele vai indenizar. Assim como quem fica preso além do tempo fixado em sentença. Acontece demais isso aqui. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Registro civil e a certidão de óbito. Tá? Então, o que é gratuito para o reconhecidamente pobre é registro civil e a certidão de óbito. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, na forma da lei, e os atos necessários para o exercício da cidadania. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tá? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado, ou dos princípios internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em 1 ou 2 turnos, por 3/5, né? Em 2 turnos, na verdade, né? Se quem for aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Especial, cuja criação tenha manifestado a adesão. Né? Então aí nós encerramos o artigo 5º, né? E eu deixo para ver essa parte final aqui de direitos e garantias fundamentais numa outra oportunidade, porque o artigo 5º foi muito extenso e a gente consumiu um tempo bastante considerável aí. Mas eu agradeço aí a presença de todos, um forte abraço e até a próxima e tchau.